Do povo de Deus, querida comunidade, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Esta festa mostra-nos em suas leituras a missão de Jesus, trazendo-nos uma reflexão sobre qual é a nossa missão enquanto batizados, a missão que é servir a Cristo nesse mundo. Então, como nós devemos servir a Cristo neste mundo e o que que nós devemos considerar para o nosso serviço? A primeira leitura de hoje nos traz um texto do livro do profeta Isaías. Já nos primeiros versículos, ouvimos falar sobre o chamado na vida do servo de Deus. Quem chama o seu servo é o próprio Deus. O texto nos diz muito claramente: assim fala o Senhor, eis o meu servo, eis o meu eleito. Portanto, quem chama o seu servo é o próprio Deus. Contudo, uma pergunta ficou no ar após ouvirmos esse texto: quem é o servo do Senhor? A resposta para essa pergunta está contida no Evangelho que ouvimos nessa liturgia. Ele nos apresenta o relato do batismo de Jesus, contado por Mateus. O texto nos disse que uma pomba desce do alto e pousa sobre Jesus. O evangelista diz que, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, e além disso, uma voz do alto falou: Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Aqui nos responde a pergunta que a primeira leitura deixou em aberto: quem é o servo de Deus? Jesus é o servo de Deus que haveria de dar a vida pela salvação de toda a humanidade. Jesus recebe o chamado do Pai para isso, é enviado e encarnou no ventre de Maria. Celebramos há pouco o seu nascimento no Natal e hoje, de forma explícita, celebramos Jesus assumindo publicamente a missão confiada pelo Pai a ele quando se põe no lugar dos pecadores no Rio Jordão. Jesus assume toda a humanidade. Jesus assume a vontade do Pai de que todo homem tenha a possibilidade de se salvar. A cena do batismo de Jesus nos mostra Jesus no Rio Jordão, assumindo o lugar dos pecadores que precisam ser purificados de seus pecados. Aqueles homens que iam até o Rio Jordão receber o batismo de João Batista. Eram pecadores que, após entrar nas águas do Rio Jordão, assumiam uma nova vida, né? Portanto, pecadores que ali estavam no Rio Jordão, buscando o perdão, de seus pecados, a purificação. E quando Jesus assume o lugar dos pecadores, Jesus assume o lugar de servo de Deus. Jesus é o servo de Deus, cuja missão, confiada pelo próprio Deus, é trazer a salvação ao mundo através da entrega de sua vida e da inauguração de seu reino nessa terra. Essa afirmação deve ser acolhida com muita alegria por nós, porém, com um certo cuidado, pois dizer que Jesus é o servo de Deus não implica dizer que nós também não devamos servir a Deus. Ouvimos hoje, na segunda leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos nos trazer a voz de Pedro dizendo: Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. A prática da justiça, como apontado na primeira leitura, como foi reforçada no Evangelho, mais uma vez é relembrada na segunda leitura. Se Cristo é o servo de Deus, a pergunta que fica é: como nós servimos a Deus?
Do ponto de vista sacramental, nós sabemos que, pelo batismo, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Paulo dizia que este corpo é a igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Isso implica que assumir o nosso batismo significa assumir a missão de Cristo em nós nesse mundo. Portanto, quando qualquer um de nós serve, nós devemos estar servindo aos irmãos, servindo à humanidade, mas com a consciência de que nós servimos por Cristo, com Cristo e em Cristo. O motivo do nosso serviço é Cristo. Quem nós estamos servindo é Cristo na figura do outro. Aquele que nos fortalece para permanecermos de pé e jamais deixarmos de executar o nosso serviço, mesmo nos momentos de tempestade que enfrentamos, é Cristo, pois fazemos parte de seu corpo pelo nosso batismo. Essa liturgia de hoje traz algumas implicações práticas para nós. Primeiro, em tudo que vamos fazer, sempre quem nos chama é Deus. Consequentemente, a resposta damos sempre a Deus. Às vezes, temos muito medo de responder ao chamado divino quando somos convidados a algum serviço. É importante lembrarmos aquilo que o Papa Francisco nos dizia: Deus é aquele que pede-nos tudo, mas ao mesmo tempo dá-nos tudo. Portanto, confie e diga sempre sim ao chamado de Deus. A segunda questão é que precisamos ter muito claro a quem nós servimos. Nós servimos a Cristo. Vou repetir para ficar claro. Nós servimos a Cristo. Isso é muito importante de ser assumido por nós na vida comunitária. Às vezes, nós podemos viver um catolicismo onde proferimos um discurso muito bonito em nome de Deus, mas na verdade servimos a homens. Às vezes, nós vamos em algum grupo, gostamos da pessoa que conduz aquele grupo, e isso até é bom, porém, começa a ser problemático quando deixamos de ter a vida paroquial, deixamos de servir a nossa comunidade para estar em outro lugar, porque determinada pessoa estará lá. É nesse momento que começamos a dizer que a oração daquela pessoa é milagrosa, é a única capaz de transformar a nossa vida. A partir desse momento, começamos a dedicar o nosso serviço a essas determinadas personalidades que são humanas. E esse tipo de serviço, pautado em personalidades humanas, é bastante vulnerável, pois se nós estivermos na igreja ou servindo a igreja por causa de homens, estamos muito suscetíveis às falhas e decepções causadas pelos homens. Isso vale em relação a tudo. Vocês não devem servir nem mesmo a nós padres, mas sempre a Cristo. Ainda que o serviço que você realize esteja diretamente ligado à figura do padre, e é preciso dizer, nós padres precisamos muito de todos vocês para cumprir bem o ofício que nos é confiado. Sem a ajuda de vocês, nós não conseguimos. Portanto, ajude sempre o padre, da sua comunidade, jamais deixe de ajudá-lo. Porém, saiba que não é a pessoa do padre que você deve se fixar. Tenha em mente que você está servindo a Cristo através do padre e da igreja. Você pode gostar muito de um padre, ele pode ter sido utilizado por Deus para a sua conversão.
e ter te ajudado a assumir a missão, mas você nunca serve a Ele, sempre a Cristo. Digo do nosso cuidado de avaliarmos se o que fazemos é a Cristo e a sua igreja ou as personalidades humanas por duas razões principais. Primeiro, como vimos, a missão é de Cristo. Por isso, nós servimos a Cristo sempre. Segundo, porque não existe homem perfeito. Todos nós temos os nossos pecados, contra os quais devemos estar em constante luta. Portanto, quando você faz o seu serviço, o seu trabalho pastoral, quando você ajuda a sua igreja, quando você está na igreja, sempre deve ser por Cristo. Jamais deixe que os dessabores, os aborrecimentos, as frustrações com as pessoas deste mundo te impeçam de servir a Cristo através de sua igreja. Foque em Cristo. Fixe o seu olhar em Cristo. Ele jamais te decepcionará. Apenas Ele, Jesus, jamais te decepcionará. Portanto, ponha em mente que é a Ele, Jesus, que você serve. Que nesta festa do batismo do Senhor possamos refletir sobre aquilo que a liturgia nos apontou. Primeiro, Deus chama a todos nós. Deus chama a cada um de vocês ao serviço no seu reino. Depois, nós servimos não por nós mesmos, mas servimos através de Cristo, o servo do Senhor. Por fim, nós não servimos a homens, mas sempre a Cristo, que possamos assumir o nosso batismo e propagar o reino de Deus nessa terra, conforme ele nos inspira.